Bom, olá a todos, né? Meu nome é André Alves, né? Eu sou atualmente vinculado à COP FRJ, né? Sou doutorando lá na data do vídeo e vou começar a fazer essa série de vídeos aí sobre conteúdos associados à eletrônica de potência, engenharia elétrica, né? E tópicos que são importantes aí, né? Com vídeos relativamente curtos. E vou começar falando então sobre a transformação de Clark, né? Ela é uma ferramenta, né? Onde a gente tem a entrada aqui de grandezas, né? Em ABC. Podem ser tensões, podem ser correntes, podem ser, né, os fluxos. Né? Então aqui a gente tem uma entrada de três grandezas, né? Que são senoidais, variantes no tempo. Né? E essa transformação ela permite, né, que a gente tenha como saída grandezas aqui agora em alfa beta, né? Que são duas grandezas. E a gente vai ver que elas são senoidais no tempo também, né? Se as minhas entradas forem senoidais balanceadas, né? Ou seja, defasadas ali de 120 graus com a mesma amplitude. E bom, qual que é a grande utilidade aí dessa transformação? Né? Ela tem mais de uma utilidade, mas né, uma grande importância dessa transformação é que a gente está passando aqui, né, de três grandezas na entrada, que são três grandezas senoidais, né, para duas grandezas de saída senoidais também. Né. Isso aí é uma vantagem para fins de controle, porque o nosso esforço para poder controlar duas grandezas é menor, né, do que para controlar três grandezas. Né, e até em termos de implementação, isso é uma facilidade também. E, portanto, essa é realmente uma das vantagens dessa transformação. Então, passando agora realmente para a transformação, né, sobre a transformação de Clark, é você ter, né, a representação inicialmente ali, né, em fases A, B e C, né, com aquele defasamento ali de 120 graus, então representando aqui eixos defasados de 120 graus aqui nesse espaço, né? E a transformação de Clark em si trata de você fazer, né, uma representação aqui em dois eixos, né, uma vez que você está com um espaço aqui em 2D, né? Então foi pensada essa possibilidade de você ter, né, essa representação com um eixo aqui, né, chamado de alfa e um eixo chamado de beta, né? E se eu tiver aqui, por exemplo, né, eu posso fazer isso para qualquer grandeza que seja trifásica, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma tensão aqui, né, na fase A, uma tensão na fase B e uma tensão na fase C, né? Lembrando aqui que essas tensões elas podem variar no tempo, né? No princípio variam no tempo, então vão variar ao longo de seus respectivos eixos aqui, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo, que não está desenhado aqui para não poluir muito a figura, né? Mas variam aí ao longo de seus eixos. E o nosso objetivo é decompô-las aqui, né, em alfa e beta agora, né? Então, pegando por exemplo aqui a componente em relação a alfa, né, V alfa, a minha componente no eixo A é colinear com alfa, então depende do próprio VA. A minha componente VB, ela tem, né, através de uma trigonometria bem simples aqui, ela tem uma componente horizontal no eixo, contrária aqui ao eixo de alfa, né? Esse ângulo aqui é 60 graus, né, uma vez que tudo isso aqui é 120, né? E aí a gente tem aqui menos VB sobre 2. E para VC, a gente tem a mesma coisa, né? Também decompondo ele aqui, a componente horizontal no eixo no sentido negativo do eixo alfa. E para a componente V beta, né? Agora a componente que é 90 graus aqui do eixo alfa, né? A nossa componente A, ela não tem contribuição, né? Então 0 VA. A nossa componente B, né? Basta pegar a altura desse triângulo aqui, né? Então seria esse comprimento aqui, que vale VB seno de 60 graus, né, que é a raiz de 3 sobre 2. E para VC a mesma coisa, só que, né, pegando agora essa parte aqui que está no sentido negativo de beta, né, então menos
VC raiz de 3 sobre 2, né? Daí a gente tem a transformação, né, da forma mais simples possível, que é, né, V alfa beta, né, como saídas, igual a, né, 1 menos meio, 0, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, e aqui o vetor de entradas, que é o vetor das fases A, B e C, né? Lembrando que todas as grandezas, de novo, né, são variantes no tempo, né? Então, entradas variantes no tempo, saídas variantes no tempo. E essa transformação de Clock da forma simplificada, né? Porém, vocês vão encontrar na literatura, né, eu deixo as referências aí na descrição, comumente essa matriz como sendo uma 3x3, né, onde normalmente adiciona-se aqui a sequência 0, né? E a sequência 0, né, é dada por 1/3 aqui, né, de VA mais VB mais VC, né? E por que comumente ela é representada junto aqui, né, das demais, né? Porque a matriz ficando 3x3, né, ela fica inversível, né? E aí você pode transformar de alfa, beta e 0 para ABC ou de ABC para alfa, beta e 0, né? Apenas invertendo a matriz, né? Então, primeiro vamos escrever a matriz nova 3x3, né? Como que ela fica, né? Então, adicionando ali então a sequência 0 na nossa matriz, né, a gente vai ter, né, a matriz completa agora, alfa, beta e 0, né, como sendo 1 menos meio, 0, raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2, e aqui 1/3, 1/3 e 1/3 para representar aí a função 0, né, V0 em função de A, B e C, né? Bom, aí aproveitar para fazer um comentário, né, que é muito pertinente e importante, né? Vocês vão encontrar aqui na literatura, né, com 2/3, né, aqui na frente, né, dessa matriz comumente, né? E da onde vem esse 2/3, o que é esse 2/3, né? Que acontece quando você passa aqui, né, de ABC para alfa beta, né? E, por exemplo, considerando aqui um caso trifásico balanceado, né? Onde VA é um valor de pico seno de ômega t, VB é um valor de pico seno de ômega t menos 2π sobre 3, ou 120 graus. E VC é um valor de pico seno de ômega t mais 2π sobre 3, né? É possível mostrar, né, se você utilizar essa matriz de transformação, né, para alfa e beta só, né, não precisa nem utilizar a sequência 0, né? Mas se você fizer aqui a transformação, né, para alfa beta, né, de alfa beta, fazendo isso, né, você encontra, né, V alfa e V beta como sendo, né, 3 meios de VP, né, seno de ômega t, e aqui menos 3 meios VP cosseno de ômega t, né? Então lembrando aí que, né, se você entrar com senoides, né, trifásicas com uma frequência ômega, você vai sair também com senoides de frequência ômega aqui em alfa e beta, né? Só que com uma ampliação aqui, né, de 3 meios, né, na amplitude, né? E aí o que acontece? Para você mitigar, quer dizer, não mitigar, mas para você ter ali uma relação de 1 para 1, né? Ou seja, se você entra com VP, com um valor de pico, né, sai com o mesmo valor de pico, é adicionado esse 2/3 aqui na entrada da matriz, né? E aí, né, para cancelar esses 3 meios, aí você tem um VP de entrada, VP de saída, né? E aí, obviamente, você tem que adaptar aqui a última linha da matriz, porque a sequência 0 não previa isso, né? Então, para você deixar a conta igual, né, a conta da sequência 0 igual, né, obviamente aqui fica, né, 1 meio, 1 meio e 1 meio, né? Obviamente 2 cancela com 2 e aí aqui ficaria 1/3, 1/3, 1/3, que é o resultado da sequência 0, né? E para exemplificar, né, a obtenção dessas componentes alfa e beta a partir de entradas senoidais, eu fiz essa figura aqui, né, a partir de um software de análise numérica, onde eu dei como entradas aqui
componentes A, B e C, né, com amplitude unitária, como dá para ver aqui pelo gráfico. E obtive aqui as componentes alfa e beta a partir dessas componentes A, B e C com as fórmulas, com a formulação mostrada na transparência anterior, né? E dá para ver que aqui a gente tem de fato essa amplitude de 1.5, né, que é 3 meios, e portanto justifica ali aquela utilização do 2/3 na transformação. Se você utilizar o 2/3 na transformação, você vai ficar exatamente com amplitude de entrada 1 e saída unitária, né? Mas como aqui eu não utilizei, mostra realmente o aparecimento do 3 meios aqui, né? Além disso, dá para ver também que você tem aqui o aspecto da componente alfa em azul, como um aspecto senoidal, né? Como uma senoide mesmo, e em laranja a componente beta, que é uma cossenoide, só que, né, menos, né, um cosseno, na verdade, né? E aí são componentes defasadas aqui de 90 graus, né? E aí mostra bem essa obtenção desses sinais, dessas componentes, né, a partir de entradas senoidais balanceadas, né? Então é para isso que tem esse 2/3 aqui na saída da transformação, né? E algumas referências usam, ao invés de 2/3, né, usam, botar até em vermelho aqui para não confundir, né? Usa raiz de 2/3, né? O que é essa raiz de 2/3? Raiz de 2/3 é quando você quer usar uma transformação que seja, ao invés de não variar em amplitude, ou seja, com VP de entrada e CVP de saída, né? Esse raiz de 2/3, na verdade, me dá uma invariância em potência, né? Ou seja, o produto VI, né, de entrada é igual ao produto VI de saída, né? Mas não vou, né, encher esse vídeo aqui com mais esse detalhe, né? Mas só para saber de onde sai, né? Agora a gente pode comentar sobre a questão da inversa, né? Agora que a gente tem a matriz, né, de fato 3x3 ali, né, completa, a gente pode falar sobre a inversa, né? Seria, né, a gente agora obter as componentes em ABC, né, a partir, né, das componentes, né, que antes a gente estava trabalhando em alfa, beta e zero, né? E a matriz que aparece aqui, né, é justamente a inversa, né, da matriz que a gente tinha na transparência anterior, né, que é literalmente só inverter uma matriz 3x3, né. E aí, obtendo-se a inversa então dessa matriz, né, a gente tem então a transformação nessa forma inversa final, que é 1, 0, 1, menos meio, raiz de 3 sobre 2, 1, menos meio, menos raiz de 3 sobre 2 e 1. E aí, obviamente aqui a alfa, beta e 0, né, que então se tenha, né, essa matriz sendo representada aqui pela inversa da matriz dessa transparência anterior, né, que já leva em consideração esses 2/3 aqui colocado dentro, né, da matriz antes de se inverter, né? Então ele é considerado, né, para obter essa inversa daqui, né? Então não precisa considerar ele de novo na hora de inverter, de passar novamente de alfa, beta, 0 para ABC, né? Ele já está embutido nessa formulação, né? Bom, chegamos então ao final aqui dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado o conhecimento que foi passado, que seja útil aí para vocês nas aplicações da área da elétrica, né, na área da eletrônica de potência ou qualquer que seja. E quaisquer dúvidas, podem colocar aí nos comentários que eu vou responder sem nenhum problema, né? Eu deixo também as referências na descrição do vídeo, caso vocês queiram se aprofundar. E é isto. Até a próxima aula. Tchau, tchau.